Boa noite, meus queridos. É uma alegria estarmos aqui mais um domingo reunidos como Igreja do Senhor para cultuarmos e servirmos ao Senhor com a nossa adoração. E eu queria convidar você já desde antemão para abrir suas Bíblias, Eclesiastes, capítulo 2. Nós vamos ler na versão ARA, mas nós não vamos ler todo o capítulo agora. Nós vamos lendo aos poucos em cada ponto. Alguns domingos nós falamos sobre o sofrimento e como Deus usa o sofrimento para nos transformar segundo a imagem de Jesus, que é seu Filho. Quanto mais parecidos com Cristo, mais nós glorificamos Ele. Mas hoje eu não quero que você pense só no sofrimento. Eu quero que você traga à sua memória algo diferente. Eu quero que você reflita algo que tem sido discutido ao longo de séculos, na verdade milênios, né? Qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? A gente está aqui para fazer o quê? E filósofos tentaram responder essa pergunta. Eu digo que nenhum deles teve sucesso. Por mais que eles escrevessem livros e mais livros, nenhum chegou nem perto do que de fato é o sentido da vida. Reflita sobre isso. Qual é o sentido da vida? E até o final da pregação, eu espero responder aos irmãos, não pela minha capacidade intelectual, é lógico, que se fosse isso, certamente eu não conseguiria, mas, de acordo com as Escrituras, qual é o sentido da vida? Algumas crianças receberam uma folha de papel. Receberam? Certo. Crianças, eu quero que vocês desenhem para mim, e no final do culto eu quero ver, tá bom? O que faz o seu dia feliz? Um dia feliz. Desenhe para mim o que é um dia feliz para você. Tá bom? No final, nós vamos ver. Fato é, meus irmãos, que será que a gente veio ao mundo só para sofrer? Só para passar dificuldades? Será que a gente veio ao mundo só para trabalhar, conseguir coisas, comprar coisas, essas coisas se perderem, essas coisas irem embora, e no final a gente deixar tudo para alguém, e é isso, nossa memória vai ser esquecida? Qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? E como eu falei, alguns filósofos tentaram responder qual que é o sentido da vida. Sócrates, ele tentou responder dizendo que uma vida não examinada não é uma vida que vale a pena ser vivida. Para ele, a vida só fazia sentido se fosse uma busca pela verdade constante. Então, para Sócrates, o sentido da vida era buscar a verdade. Já para Platão, não. Platão, a ideia dele é que esse mundo era passageiro e que a ideia é que nós teríamos que elevar nossa alma até a gente sair desse mundo material e aí sim ir para o mundo das ideias. Mas mais para frente, mais recentemente, alguns filósofos mais ateus, né, até uma filosofia que levou muita gente a viver uma vida completamente maluca e desregrada, eles diziam que a vida ela precede a existência. Nós não nascemos com propósito nenhum. Nós somos livres. Nós somos condenados a ser livres, porque a gente pode criar o nosso próprio sentido. Já Nietzsche, ele rejeitava qualquer sentido metafísico, ele rejeitava qualquer ideia religiosa. O sentido da vida estava na vontade de poder, na superação de si mesmo, para se tornar o que ele chamava de além do homem. O que essas coisas querem dizer? Parece um monte de ideia confusa, um monte de ideia louca, e realmente é. Mas uma ideia, uma filosofia me chamou a atenção, que era de Aristóteles. Ele dizia que a vida só era realmente boa se você desenvolveu todas as suas potencialidades. Aquilo que você nasceu para ser. Se você nasceu para ser um policial e você foi um bom policial, ok, você teve uma vida boa. Se você nasceu para ser um artista e você se transformou em um artista, você teve uma vida boa. Mas muitas pessoas podem não desenvolver esse potencial, então a vida delas não valeu tanto a pena assim. No final das contas, Aristóteles ele fala o seguinte, que só dá para descobrir se a vida foi realmente, se ela fez sentido ou não, é quando ela está perto de acabar. Será que nós vivemos assim? Será que é assim que nós cristãos devemos enxergar o mundo ao nosso redor? No livro de Eclesiastes, Salomão, ele escreve já no final da sua vida, e parece que Salomão já está rabugento, né? Você lê e tudo que ele fala que é cansaço, fadiga, tudo é vapor, e você fala, nossa, mas que livro estranho, né? Parece que ele está reclamando da vida. Em Provérbios ele escreve como a vida deveria ser,
e aqui parece que ele está falando totalmente o contrário, mas o que está acontecendo aqui? O que Salomão está falando nessas coisas aqui? Mas a verdade é que Salomão está escrevendo de uma perspectiva de uma pessoa que vive debaixo do sol. Ele usa essa expressão o tempo inteiro. E tudo é cansaço, tudo é fadiga, debaixo do sol. Da perspectiva de alguém que não tem Cristo. Da perspectiva de alguém que não enxerga nada além das coisas que acontecem aqui. É por isso que algumas vezes, aliás, muitas vezes, parece que Salomão ele é rabugento. Porque ele fala que nada disso faz sentido. E ele vai usar algumas vezes aqui a palavra vaidade. Vaidade é uma palavra difícil de traduzir, vinda do hebraico, eu não vou falar qualquer palavra, porque não é minha intenção, mas a ideia aqui é uma ideia de vapor, algo que se esvai, algo que acaba, algo efêmero, algo passageiro. Um dia frio, você já estava andando pela rua, e aí você soltou aquele vaporzinho pela boca? A ideia é essa, que nós somos esse vapor. Ele é passageiro, ele não dura nada. Já tentou segurar aquilo? É impossível de segurar. Mas nós vamos ao texto, porque hoje nós vamos falar como aproveitar a vida da perspectiva de Jesus. E o tema da mensagem, crianças, eu quero que vocês anotem também. É proibido levar bagagens. Tá bom? Proibido levar bagagens. Eclesiastes, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o verso 11, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: diz comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da sua vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, e jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim vieram a Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois me agradava de todas as minhas fadigas, e isso era o que recompensava todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito tinha debaixo do sol. Meus irmãos, como eu disse, Salomão fala aqui sobre vaidade, sobre algo que se esvai. E ele tenta encontrar o sentido da vida de três formas. A primeira delas, ele busca o propósito nas suas posses, naquilo que ele poderia ter. Salomão, logo antes de virar rei, foi perguntado o que ele queria. E o que ele pediu? Ele não pediu tesouros, ele não pediu reinos, ele não pediu nada além de sabedoria. E a Bíblia diz que não houve ninguém tão sábio e jamais haveria alguém tão sábio quanto Salomão. Mas a gente vê nesse texto que ele teve muita coisa. Ele teve mais coisas do que os reis que vieram antes dele. Ele teve mais coisas do que qualquer pessoa que já viveu nessa terra. E ele fala que começou a procurar felicidade na alegria, no riso. E nós vemos que o quanto isso é um paradoxo quando nós olhamos os nossos comediantes. Já viu o Jim Carrey? Um cara que vive em depressão. Mas eu tenho certeza que você já riu muito com o filme dele. Já se divertiu muito com o filme dele. O Whindersson Nunes, bastante conhecido em nosso país, enfrenta uma depressão terrível. Faz milhões de pessoas rirem, mas ele vive depressivo. E Robin Williams, esse já não é tão conhecido, mas eu sou fã dele. Ele se suicidou, comediante e tanto.
o riso, a alegria, nada dessas coisas fez sentido para essas pessoas. Salomão, lá no verso 3, ele diz que buscou sentido na vida também na bebedeira. Vocês conhecem pessoas que buscam sentido da vida bebendo? Eles enchem a cara e bebem, 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 até não aguentar mais. Por um momento eles até são felizes, eles até ficam alegres, mas no outro dia o preço vem, e é muito caro. Essas pessoas, elas acham que bebendo, elas vão conseguir preencher um vazio que elas jamais conseguiriam. Salomão viu que também isso não deu resultado. Viver enchendo a cara, viver se entorpecendo, isso não fez sentido nenhum. Mas no verso 4 ao verso 8, Salomão começa a falar de projetos. Quantos de nós temos vários e vários projetos? Nós pensamos em sempre construir coisas, fazer coisas. Nós estamos sempre atrás de comprar algo melhor, de sempre ter o último celular. Você lembra do primeiro celular que você comprou? Nem existe mais, né? Já deve ter se espatifado. Mas na época, quanto dinheiro você gastou nisso? E você nem se lembra mais dele. Provavelmente nem smartphone era. Nem internet tinha. Eu acho que eu estou me denunciando, né? Mas o fato é que a gente gasta muito tempo com coisas que vão sumir. A gente gasta muito tempo atrás de vapor. A gente procura guardar vapor. Quem é capaz de guardar vapor? Ninguém. Essas coisas vão passar. Nós tentamos comprar e trabalhamos e trabalhamos e trabalhamos para comprar o carro do ano. Mas ano que vem ele já não é mais do ano. E aí você precisa trabalhar para comprar outro carro. No outro ano já não é mais do ano também. O celular a mesma coisa. O videogame a mesma coisa. A televisão a mesma coisa. Sempre tem coisa nova para você consumir. E nós corremos atrás disso o tempo inteiro. Nós buscamos isso o tempo inteiro. Nós corremos atrás de vapor. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, mas as pessoas que fazem isso não me levem a mal. São suas coisas, você pode fazer o que você quiser. Mas já viu aquela pessoa que tem a louça da visita? Ela guarda a louça da visita. Não pode mexer naquilo. Aquilo lá é precioso demais, só para as visitas usarem. Ela dá valor demais às coisas. Olha, não é um problema em si mesmo. Mas pode ser que você valorize mais as coisas do que as pessoas. Lá em casa não, a gente usa tudo mesmo. Tudo é pra gente. Inclusive tem uma louça exclusiva para mim e para a Bia. Visita pode até usar, mas é exclusiva para a gente. Por que eu estou falando isso? As coisas passam. As coisas quebram. Quando você morrer, essas coisas vão ficar e elas vão ter valor nenhum. Se brincar, as pessoas vão rifar isso aí, vão entregar umas para as outras, ninguém vai nem ligar para isso. Porque são coisas que só tem valor para você. Mas é um valor passageiro. É um valor que não faz sentido nenhum. Salomão também fala de mulheres. Ele experimentou mulheres e mulheres. Mas isso não diz respeito só aos homens. Diz respeito também às mulheres que buscam sentido na vida em um relacionamento. Que depositam toda a esperança da sua vida em um relacionamento. Homens e mulheres que buscam o sentido da vida em encontrar o amor da sua vida. Colocam toda a expectativa da sua vida em achar uma pessoa. Mas isso também é vapor. Isso também não faz sentido. E é o que Salomão, na perspectiva de alguém que vive debaixo do sol, está falando. Olha, eu provei de tudo isso aí. Tudo isso passa. Tudo isso aí é como neblina. É vaidade. Isso acaba. Isso não preenche o vazio de ninguém. E muitos de nós buscamos o sentido da vida nessas coisas. Nós construímos castelos de areia. Tem um professor do seminário, Emílio Garófalo, ele escreveu um livro interessante. Isto é filtro solar. Nesse livro, ele fala como Salomão fornece a gente um filtro solar para que nós não nos queimemos debaixo do sol. E nesse livro ele fala que, na verdade, nós não construímos castelos de areia. Nós tentamos construir castelos com nuvens. É muito mais passageiro do que a gente pensa. A vida passa um piscar de olhos. Há pouco tempo, era 2025. Há pouco tempo, era 2024. Daqui a pouco já é 2027. E a vida vai passando e vai nos atropelando.
E nós vamos correndo atrás de coisas, buscando preencher o vazio da nossa existência com coisas que vão ficar ou vão se perder e ninguém mais vai dar valor a isso. Nós corremos atrás de dinheiro, nós gastamos nossa vida, nós gastamos nosso tempo, nós nos empenhamos correndo atrás de dinheiro. A gente quer acumular, a gente quer ter coisas, e mais coisas, e mais coisas. E vou falar para vocês, o dinheiro ele compra as coisas mais baratas do mundo. Tudo que se perde o dinheiro pode comprar. Qualquer coisa que se perde o dinheiro pode comprar. Falo para vocês, o dinheiro ele pode comprar uma casa, e compra as melhores casas, mas ele não compra paz. O dinheiro, ele compra uma boa cama, ele pode comprar a melhor cama que já existiu, mas ele não compra uma boa noite de sono. Ele não compra uma boa noite de sono. O dinheiro pode comprar o melhor plano de saúde que existe, os melhores médicos, mas ele não compra saúde. Por que que a gente corre atrás dessas coisas com tanta força? Por que que a gente está atrás disso? Qual o sentido disso? Já imaginou você dar um presente para alguém e essa pessoa começar a amar mais esse presente do que a você? Você fala, mas que absurdo, né? Não faz sentido. Todas essas coisas que você tem aproveitado e tem tido, elas são presentes de Deus. E você tem amado mais essas coisas do que amado Jesus. Você ama mais as coisas que vão se perder do que as coisas que são eternas. Você tem guardado coisas onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Tem acumulado em celeiros. Mas vocês são malucos, essas coisas, elas vão se perder. E a alma de vocês? Jesus chama essas pessoas de loucas, porque elas estão guardando coisas que vão se perder. Onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Você deve se lembrar de um jovem que perguntou a Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, olha, se cumpra os mandamentos. Ele fala, mas eu já faço essas coisas. Ele, perfeito, então venda tudo que você tem e me siga. O que aquele jovem fez? Ele saiu entristecido, porque ele tinha muitas coisas. Ele preferiu rejeitar o homem-deus que estava na frente dele, do que rejeitar as riquezas que se acabaram. Quem é esse homem? Eu não sei nem qual é o rosto dele. Qual é o nome desse homem? Alguém sabe? Ninguém se lembra dele. Passou, acabou. As riquezas dele viraram pó. Acabaram. O dinheiro dele nem vale mais. Ele preferiu essas coisas do que seguir Jesus. O professor Emílio ele diz o seguinte, se você nascer uma vez, terá 2 mortes. Mas se você nascer 2 vezes, você terá somente uma morte. E esta será lucro. Que nós possamos viver olhando para Cristo. Porque a nossa morte, quando esse dia chegar, nós não teremos empilhado, a gente pode ter empilhado tesouros, mas nosso coração não vai estar lá. Nosso coração tem que estar em Cristo. Em tudo que Ele nos forneceu, em tudo que Ele nos deu na cruz do Calvário. Mas Salomão também buscou o sentido da vida, o propósito da vida, na sabedoria. Acompanhe comigo, por favor, os versos de 12 a 17. Versos 12 a 17 dizem assim. Então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia. Quem fará o homem que seguia o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estutícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas do estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que diz comigo, como acontece com o estulto, assim sucede a mim. Por que, pois, busquei eu a mais sabedoria? Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade, que isso era vapor. Pois tanto o sábio quanto o estulto, a memória não durará para sempre. Pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte morre o estulto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Nós estamos falando aqui do homem mais sábio de todos os tempos.
E a gente pode considerar, inclusive, o livro de Eclesiastes como uma obra acadêmica, uma pesquisa mesmo. Salomão está buscando aqui qual o sentido da vida, da perspectiva de alguém que vive embaixo do sol. E Salomão, ele fala, olha, a sabedoria é boa, ela é como a luz. Mas mesmo a pessoa que é sábia, mesmo a pessoa mais inteligente do mundo, ela vai para o mesmo lugar que o tolo, ela vai para o mesmo lugar que o ignorante. O doutor, aquele cara que tem pós-doutorado, ele vai para o mesmo lugar que a pessoa que não sabe nem escrever o próprio nome. O sentido da vida nessas coisas, será que é isso que nós devemos buscar? Não sei se vocês já assistiram, talvez os mais velhos sim, aquele filme Uma Linda Mulher. Um empresário muito bem sucedido, ele contrata uma garota de programa para passar um tempo com ele visitando algumas empresas. E ela pergunta, mas o que é que você faz da vida? Ela fala que não concluiu nem o ensino médio. Ele fala, olha, eu fui até o final. Tudo que tinha para fazer eu fiz. E a vida dele não fazia sentido nenhum. Ele buscava sentido em outras coisas. Você já viu algum conhecimento que deixou de ser usado? Por exemplo, alguém conhece hoje um telefonista? Eu não conheço nenhum. Deixou de ser usado. Alguém conhece alguém que sabe taquigrafia? Essas coisas não são mais usadas também. Alguém que sabe datilografar? Oh, você usa isso para quê, Ricardo? Para nada. Acabou. Até 30 anos atrás, sabe o que a ciência falava sobre o ovo? O ovo da galinha. Isso fazia mal. Isso era terrível para a saúde. Isso era um absurdo, que você nem podia comer mais do que 3 ovos por semana. Hoje nós temos pessoas na internet comendo dúzias por dia. Porque agora o ovo virou uma coisa maravilhosa. Conhecimento é uma coisa volátil, ele vai e vem, mas qual o sentido da vida? Ela está nessas coisas. O destino de ambos é a morte. Simplesmente a morte. Algumas pessoas até falam, olha, podem roubar tudo de você, menos o conhecimento. E eu sinto te dizer, a morte vai roubar todo o conhecimento que você teve até aqui. Não faz nenhum sentido nós gastarmos nossa vida e procurarmos dedicar tudo que temos simplesmente a diploma. A um diploma que vai virar vapor. Não estou dizendo para os irmãos não estudarem, não é isso. Mas o sentido da vida não está nisso. E aí a gente até pensa, não, mas eu tenho que estudar porque a minha salvação, ou a gente nem usa essa linguagem, né, Rafael? A gente usa uma palavra mais nobre. A minha libertação, a minha liberdade financeira vai vir através dos estudos. E os estudos acabam se tornando o seu redentor. Você até pensa no legado, né, no seu legado. Eu preciso deixar um legado. Eu preciso realmente deixar algo que a humanidade se lembre de mim. Mas você se lembra o nome dos seus 8 bisavós? Olha, eu lembro o nome da avó Bela. É isso. Eu nem sei se esse é o nome dela mesmo. Que era minha bisavó. Não sei o nome dos outros. Mas e o nome dos seus tataravós? Dos seus 16? Ó, 16? Como assim? Tem gente que até se assustou agora, né? Nem sabia que tinha 16 tataravós. Você se lembra o nome deles? Passou. Quando você morrer, as pessoas vão chorar, as pessoas vão lamentar, mas na segunda seguinte, vida que segue, vai ficar. Sua memória vai partir. Tudo que algumas pessoas têm de valor são as memórias. E se elas acabam, um Alzheimer, uma demência, e aí? A gente não pode colocar o sentido da vida nessas coisas. E é justamente isso que Salomão está falando. Salomão, ele acumulou muito conhecimento. Muito conhecimento. Ele conhecia mais do que qualquer sábio de qualquer reino, de qualquer lugar. Mas isso também era vazio. Isso também não servia para nada. Mas existe uma sabedoria. Essa sim é uma sabedoria permanente. Uma sabedoria que dura para sempre. Uma sabedoria que sempre existiu. Projeta para mim, por favor, Colossenses capítulo 2, verso 2 ao verso 4. Diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que
todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eles podem estar ocultos aos olhos do mundo, mas não aos nossos olhos. Jesus se revela a você hoje. Ele é sabedoria para a vida. Quer saber como viver? Quer saber como olhar para o mundo? Primeiro, pare de olhar para o mundo debaixo do sol e comece a olhar para o mundo sob a perspectiva de alguém que está acima do sol. Olhe para o mundo pela perspectiva de Jesus e você vai ver que você pode buscar conhecimento, você pode buscar bens, essas coisas, elas fazem parte. Mas essas coisas não são o sentido da vida para você, porque você tem a sabedoria, você tem o conhecimento que é Jesus. Jesus é o único conhecimento que nós devemos nos preocupar de fato em gastar nossas vidas. Mas a gente nem abre a Bíblia direito em casa. Como é que nós vamos conhecer a sabedoria? Como é que nós vamos conhecer a sabedoria encarnada se a gente mal sabe o que está escrito na Bíblia? Nós devemos buscar Jesus, porque Ele sim é a sabedoria que vale a pena. Gasta tempo nisso. Gaste tempo conhecendo Jesus, porque essa é a sabedoria que vale a pena. Finalmente, meus irmãos, indo para o último ponto. Talvez eu me delongue mais um pouco, eu espero paciência dos irmãos. Mas a partir do verso 18 até o verso 26, diz o seguinte: também aborreci o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade, vapor. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade, vapor, isso passa. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer da que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Crianças, olha para mim de novo. Provavelmente na escola, o seu pai ou sua mãe, em casa também, perguntaram para você: o que vocês querem ser quando vocês crescerem? Desenha para mim também o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Qual é a profissão que vocês querem exercer? E aí os pais, eles fazem o seguinte: você sonha e projeta para os seus filhos. Eu ainda não sou pai, mas eu fico até imaginando meu sobrinho, o que ele vai fazer, né? E a gente fica sonhando para eles coisas incríveis, qual que vai ser a profissão dele. Mas você está sonhando com a aposentadoria, não é? Não vê a hora de parar de trabalhar. Por que isso? O trabalho ele é enfado, ele é canseira. Você pode até trabalhar com o que você sonhou, mas isso também te cansa. Mas a maioria de nós nem trabalha com aquilo que quer. Eu trabalho com coisas que eu nem imaginava. Eu nunca imaginei ter um restaurante na vida. O que tem a ver? Meu sonho era ser baterista. Olha só que coisa. Não faz o menor sentido. O que eu vou fazer da vida sendo baterista? E ainda sonhava em ser rico tocando bateria. Criança é bom demais, né? Sonha cada coisa que não faz o menor sentido. Mas qual é a grande questão? É que a gente sonha. Enquanto criança, a gente sonha em ter uma profissão. Sonha em ter um trabalho. Mas quando a gente chega no trabalho, a gente mal vê a hora de acabar com esse trabalho. E a gente passa até horas e horas e horas enrolando no trabalho, vendo a hora passar só para conseguir dinheiro. Será que esse é o propósito da vida? Trabalhar 8 horas por dia,
5, 6 dias por semana para conseguir dinheiro, para comprar coisas que vão acabar. Ou pior ainda, coisas que vão ficar para outras pessoas. Olha, a gente, quando eu falo assim, a gente, nós, o povo brasileiro, nós temos uma visão muito deturpada em relação ao trabalho. Nós, como fomos colonizados por um país romanista, eles entendem que o trabalho é como se fosse um castigo depois da queda. Então, o trabalho ele é fruto da queda. Mas não, nós protestantes, nós não enxergamos assim. O trabalho ele existiu antes da queda. Quer ver que interessante? Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 1, o que está dizendo lá? Que Deus criou o céu e a terra. Espera aí, a Bíblia começa sendo narrada com um trabalho. Deus trabalhando, Deus criando. Como é que o trabalho pode ser uma coisa maldita? Como é que o trabalho é uma maldição? E Deus trabalhou por 6 dias. Trabalhou por 6 dias inteiros, criando tudo que existe. Mas no 7º dia ele parou para contemplar tudo que existe. Deus não precisava descansar. Deus não estava cansado. Pode ter certeza disso. Mas ele parou para te dar um exemplo. Que ele, sendo Deus do universo, criando todas as coisas, ele parou e contemplou a obra de suas mãos. E olha, trabalhar 6 dias seguidos é muita coisa. Trabalha 6 dias direitinho que você vai ver que não vai sobrar praticamente nada para o domingo. E se sobrar, ainda dá para jogar para segunda-feira. Deus, ele nos dá o exemplo mostrando que o trabalho com equilíbrio, o trabalho bem feito, é uma bênção, é uma coisa boa. Mas o trabalho ele não é o fruto da queda. Apesar de, depois da queda, ele ficar muito mais difícil. A maldição não era que nós deveríamos trabalhar, mas que o trabalho seria com suor. A gente suaria para conseguir as coisas. Eu sou fã de um seriado do Chaves, acho que os irmãos também conhecem, né? Talvez os mais novos não assistam. Mas o Seu Madruga, em uma das suas empreitadas para conseguir um trabalho, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala para a dona Florinda: olha, minha senhora, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Né? E aí a gente olha para as pessoas à nossa volta e acaba vendo praticamente isso. As pessoas detestam o trabalho que elas têm, elas detestam o chefe delas, elas detestam os colegas, elas detestam o ambiente de trabalho, mas elas vão porque, afinal, elas têm que pagar as contas das coisas que elas compraram, a parcela do celular, a parcela do cartão, a parcela disso, a parcela daquilo, mas é uma vida que não faz o menor sentido. Eu falei para algumas pessoas que eu não usaria latim, mas hoje eu vou precisar usar. A palavra trabalho, para vocês verem como a perspectiva do brasileiro é tão ruim em relação ao trabalho, que a palavra trabalho vem de uma palavra do latim chamada tripalium, que eram 3 paus, onde os escravos ficavam pendurados e sendo torturados. A ideia, para nós brasileiros, do trabalho é uma ideia de tortura. É uma ideia de tortura, mas será que essa é a nossa vida? Trabalhar para comprar coisas que vão se perder e coisas até que vão ficar para outras pessoas que vão usar de qualquer maneira? Será que é esse o propósito da vida? E olha que interessante, Salomão, nos versos 18 a 21, ele fala justamente isso. Eu vou trabalhar, 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 eu vou conquistar, vou guardar coisas para ficar para as pessoas que eu nem sei se vão ser espertas ou se vão ser burras com o meu dinheiro. O que eu vou fazer? E não, por acaso, o herdeiro de Salomão era Roboão. Lembra que Israel tinha 12 tribos? Roboão ele conseguiu fazer a proeza de perder 10 tribos. Parece que Salomão já estava até prevendo, né? Ele conseguiu perder 12 tribos. Ficou com o reino do sul só Judá e Benjamim. Bem o que Salomão disse. E é interessante quando nós olhamos algumas pesquisas sobre herdeiros. Pessoas que herdam coisas. De 30% a 36% das empresas familiares, só essas sobrevivem com o herdeiro. E para chegar à terceira geração, só de 12% a 15%. Eu tinha um chefe, já mais de idade, rabugento também. Ele falou uma coisa para mim que eu jamais vou esquecer. Um dia eu falando para ele: não, seu Ladinho, o senhor está com tudo garantido, né? Tudo certinho aí, muita coisa. Ele: não, meu filho, eu tenho essa empresa aqui, tenho umas casas por aí, mas eu não me importo com isso não. Não quero deixar nada para ninguém não. Milionário. Eu falei assim: mas não vai deixar nada para ninguém. Tanta coisa que ele tem. Ele falou para mim assim: meu filho, herança é dinheiro maldito.
E aí eu parei para pensar. Eu não conheço nenhuma família, absolutamente nenhuma família, que não tenha se esguelado por causa de herança. Às vezes por causa de ninharia. Se você conhece, eu vou falar, olha, é novidade. É a primeira vez que eu estou vendo. Porque toda herança gera briga. Toda herança gera briga. Eu nunca vi uma coisa dessa. Como que a gente pode brigar por coisas de pessoas que já se foram, sendo que a gente também vai partir daqui a pouco? Essas coisas não fazem sentido. Mas enfim, e aí? Nossa vida é essa? Trabalhar, sofrer, ter dor, nem dormir à noite, como Salomão falou versos antes. Pessoas que estão tão preocupadas com o trabalho, com tanta coisa para fazer, que mal conseguem dormir à noite, pensando, meu Deus, amanhã eu tenho uma reunião, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e ela mal consegue ter descanso. Nem no momento de descanso ela consegue descansar. E agora nós vamos falar sobre o sentido da vida, sobre o que de fato importa, sobre o que de fato nós devemos observar. Quando nós olhamos para o nosso Catecismo Maior de Westminster, lembra que nós estudamos ele na escola dominical, algumas perguntas, é o nosso símbolo de fé. A primeira pergunta é a mais conhecida. Qual é o fim principal do homem? E você responde de pronto. É glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Só que você nem pensa no que você respondeu. Será que você vive uma vida que glorifica a Deus? Vou usar outra palavra em latim, me desculpe, mas porque essa palavra realmente é muito importante. É um conceito chamado coram deo. É uma vida vivida na íntegra, diante de Deus. De todas as coisas que a gente deve viver coram deo, diante de Deus. Vai para o seu trabalho, seu chefe é chato? A Bíblia fala para você honrar e respeitar esse chefe como se você estivesse trabalhando para o próprio Senhor. Seu trabalho é difícil, as pessoas te maltratam, trabalhe como se fosse para Jesus. Afinal, Deus fala que a gente deve comer e beber para quê? Para a glória dele. Não é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 31? Das coisas mais básicas, das coisas mais simples da vida, como comer e beber, para se manter, nós devemos comer para a glória de Deus. Já parou para pensar? Eu gosto mais de cozinhar do que comer. Acho que alguns já perceberam isso aqui. Porque é uma ciência muito legal. Você pega temperos, mistura ele dentro de uma panela com vários ingredientes, alguém coloca isso na boca e Deus criou mecanismos que a sua língua vai sentir esse sabor, vai jogar para o seu cérebro e isso vai te dar prazer. Olha esse detalhe. Deus pensou no seu prazer quando você come. Sabe aquela água gelada que você come que você toma depois de caminhar no parque? Deus te deu o prazer ao beber essa água, aquela Coca-Cola geladinha, Coca Zero, por favor. Essa Coca-Cola, tudo isso Deus criou para que a gente desfrutasse de verdade. Mas a gente está tão preocupado em atropelar os dias com o trabalho que a gente não presta atenção no que Deus colocou na nossa mão para que a gente desfrutasse. Deus é um Deus que trabalha. Jesus fala isso. Em João capítulo 5, verso 17, ele fala, olha, meu pai trabalha e trabalha até hoje, e eu trabalho também. Jesus trabalhou e trabalhou muito. Jesus trabalhou e trabalhou todos os dias da sua vida. E tudo o que ele fez para glorificar o Pai. Alguém perguntou para um pastor mais antigo, olha, a gente vê na Bíblia as pessoas chamando Jesus de comelão e beberrão, mas o quanto que Jesus de fato comia? Esse pastor parou, abaixou a cabeça e falou assim, olha, Jesus comia, bebia. Quando ele via que mais um garfo ou mais um gole seria pecado, ele parava de comer. Isso quer dizer o quê? Que Jesus aproveitava a vida ao máximo. Ele aproveitava tudo que ele tinha para aproveitar. O Deus, homem sendo encarnado, ele aproveitou tudo que tinha para aproveitar. Cada momento da sua vida, com prazer e com deleite. Olha para a sua vocação. Você pode até não fazer o que você sonhou quando era criança, mas Deus te deu uma habilidade para que você pudesse, com isso, ganhar dinheiro, sustentar sua família e ter prazer na vida, nas coisas simples da vida. Tem uma música de uma banda que eu escuto muito, acho que escuto todo dia, se brincar, que é o Rapa. E eles dizem uma coisa interessante. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, para te provar que a vida é linda, dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver
em qualquer lugar. Eu não sei qual é esse livro que ele está falando, mas nós temos um livro antigo que nos ensina a aproveitar as coisas que Deus nos deu. Muitos de nós, quando tira um dia de lazer, ainda tira com culpa, né? Fala, eu não devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo tal coisa e tal coisa e tal coisa, e a gente não aproveita uma caminhada no parque, uma casquinha que a gente toma com alguém que a gente gosta. A gente não aproveita aquela boa música, a gente não aproveita um bom filme, um bom livro. A gente está preocupado demais com o trabalho, mas para pensar em todas as coisas que Deus te deu. Olha essa chuva, que coisa maravilhosa. Está refrescando esse calor, que agora há pouco também estava bom. Deus te deu até um ar-condicionado, às vezes, para você experimentar. Se não deu ar-condicionado, deu a casquinha de sorvete também. Mas, de fato, a gente tem que aproveitar a vida como Deus tem nos dado. Todas essas coisas são bênção de Deus. E Deus nos deu para que a gente aproveite cada uma delas. E fazer isso é o que John Piper, um pastor americano, diz, que é o hedonismo cristão. Quanto mais nós nos satisfazemos em Deus, mais satisfeitos nós ficamos. E quanto mais Deus é glorificado em nossas vidas, mais satisfeitos nós ficamos. Quanto mais Deus é glorificado, mais nós ficamos satisfeitos. E isso vira uma bola de neve. Vira um ciclo glorioso, como ele chama. Olha, tomar uma casquinha com a pessoa que você ama, comer uma boa refeição com a pessoa que você ama, é glorificar a Deus também. Não ache que só o trabalho que nós fazemos aqui em cima é um trabalho que glorifica a Deus. A coisa mais simples do seu dia, quando você acordar amanhã pela manhã, isso deve glorificar a Deus. Isso é viver corandeu. É viver a vida debaixo do sol, sabendo que a vida não se limita a isso aqui. Que ela não se limita a simplesmente trabalho e acumular coisas. Já parou para admirar com paciência um pôr do sol? A correria na cidade é até difícil de ver, né? Mas eu gosto muito de viagens, de carro principalmente. Eu gosto de olhar a paisagem. E na última viagem que a gente fez para Goiânia, eu viajando literalmente na maionese, eu olhei para uma árvore e pensei, quando essa árvore nasceu? Quem plantou ela ali? Quanto tempo ela levou para crescer? Admirar a criação e admirar as coisas que Deus fez é tirar a perspectiva de alguém que acha que tudo isso aqui veio do acaso e tirar do nosso coração as ansiedades de coisas que a gente busca possuir e que a gente nem precisa. Eu garanto para vocês, 90% das coisas que vocês têm não precisa. Você sobreviveria muito bem sem essas coisas. Mas o nosso coração está cheio de ansiedade porque a gente busca essas coisas, ao invés da gente deleitar e curtir a vida com tudo que Deus nos deu para que a gente aproveitasse. Quer ser como Jesus? Até nas coisas mais simples, coma e beba para a glória de Deus. Viva como Jesus. Seja como Jesus nos pequenos detalhes, porque tudo isso é graça. Admirar um quadro bonito é graça. Ir ao cinema é graça. Saber que as nossas irmãs estão esperando filhos é graça. Curtir o seu filho é graça. Tudo isso é bênção vinda de Deus. As pessoas que não têm Deus, Deus dá mais e mais e mais e mais trabalho para que elas se preocupem com essas coisas. E é isso que diz no verso 26. Deus dá mais trabalho para essas pessoas para que elas acumulem. E no final das contas, quem vai herdar a terra? Quem vai herdar tudo isso aqui? Somos nós, aqueles que estão unidos a Cristo. Não se preocupe em acumular coisas aqui, porque tudo que tem aqui já é nosso. Não pelo nosso mérito, pelo nosso esforço, mas por causa de Cristo. Não viva ansioso, não viva preocupado com o que você vai comer amanhã, porque tudo isso já está garantido. Aproveite cada refeição que você fizer. Um simples pão com ovo. Olha, eu gosto de pão com ovo. É muito bom. Mas se Deus também te der a oportunidade de ir à Itália, comer num restaurante 3 estrelas Michelin, do Máximo Bottura, que é o meu sonho, aproveite também, porque isso é bênção de Deus. Tudo na vida que a gente tem, a gente deve olhar e ter isso com uma perspectiva de que Jesus me deu essas coisas, mas essas coisas não definem quem eu sou. Meu trabalho não define quem eu sou. O que eu faço não define quem eu sou.
Quem me define é Cristo. E debaixo da perspectiva de alguém que vive sob o sol, acima do sol, sobre o sol, acima do sol, é que nós devemos fazer tudo isso, porque Deus nos presenteou com a criação, para que a gente aproveitasse cada instante. Olha para o seu bichinho em casa, olha para as aves no céu, olha para tudo ao seu redor. Deus cuidou até do lírio do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu igual a esses lírios. Não ande ansioso, não ande preocupado. Essas coisas, elas são neblina e vapor para quem corre atrás delas. Para nós, que somos filhos de Deus, são bênçãos. Vamos nos colocar de pé e cantar uma canção.